Martins, mais uma vez, dando prosseguimento ao projeto do Colégio Naval de Cá, uma novidade, tá? A aula de hoje, ela vai ser uma aula extra, com dicas e correção de provas anteriores sobre as aulas que a gente já postou, né? Então a gente vai fazer um link entre as questões resolvidas com as aulas aqui que a gente já postou, né? Então a primeira questão é do Colégio Naval. As questões serão do Colégio Naval e da Picard, é evidente, né? E ela diz o seguinte: uma mercadoria foi comprada, então o custo é 20 mil, ela foi comprada por 20 mil. Para que haja um lucro de 60% sobre a venda, essa mercadoria deve ser vendida por... Então, opções. Letra A, 32 mil. Letra B, 50 mil. Letra C, 48 mil. Letra D, 45 mil. E letra E, 58 mil. Então essa é uma questão de porcentagem, sobre os casos especiais de porcentagem, quando envolve compra e venda de mercadoria com lucro ou prejuízo. Essa foi a aula de percentagem, está lá o vídeo lá de percentagem, e eu falei sobre esse assunto lá, tá? Então tá lá a aula já prontinha, a teoria, e agora tá aqui, ó, a questão aqui do naval, e vamos à prática, vamos resolver. Então, a dica que eu dei no vídeo era você se apoiar na muleta da fórmula. Como a questão fala de lucro, custo mais o lucro é igual a venda. Então essa fórmula aqui vai ajudar a gente a montar a regra de 3. Então olha lá, análise percentual. O lucro é sobre a venda. Quando o lucro é sobre a venda é o principal. O principal vale 100%. O lucro que eu quero é de 60%. Qual o número que se soma a 60 para encontrar 100? Obviamente, 40. Então a análise percentual está feita. Agora vamos pensar em dinheiro. Qual é o custo em dinheiro? 20 mil. Por quanto eu devo vender? Essa fórmula nos ajuda a montar a regra de 3. Montar a regra de 3, também a nossa primeira aula, né, de aritmética, a regra de 3, está lá, ó. Uma aula fantástica também, que eu mostro esse método aqui pouco conhecido, né, pouco usado, que a gente sai direto pro resultado. O que fica em cima da reta é o numerador. O que fica de fora é o denominador. Então, simplificando, aqui a gente pode simplificar por 10, 20 por 4 dá 5, dá 500, então aqui fica 500 vezes 100. 500 vezes 100 dá 50 mil. Então, a resposta da questão, 50 mil reais é o preço que eu tenho que vender para ter um lucro de 60% sobre a venda. O que acontece é que, em geral, a pessoa que não conhece, ele vai fazer sobre o custo. Se ele fizer sobre o custo, ele não vai encontrar isso não. Ele vai encontrar a letra A. Tá? Então, muito cuidado. Para você não errar isso, vai lá, assiste a aula de percentagem, nossa aula de percentagem, a parte teórica. Eu dou várias demonstrações sobre esses casos aqui especiais de porcentagem, ok? E aí, gabaritando mais uma questão do naval, a opção correta é a letra B de bola. Segunda questão de hoje, Colégio Naval. A questão diz o seguinte: o valor da expressão E igual a 9A ao cubo menos 3A será onde A é essa expressão. Então a gente vai resolver a expressão, vai achar o valor de A, substituir aqui e ver qual opção corresponde, ok?
Bom, essa aula aqui envolve expressão numérica com dízima periódica. Foi a nossa última aula, dízima periódica, né? Foi a aula da semana passada, tá bom? Então tem uma aula lá sobre dízima periódica, imperdível. Tá aqui a questão do naval, ó. Vamos lá então a solução. Bom, eu vou fazer parte a parte. Eu vou resolver primeiro as dízimas. Vou transformar a chave geratriz 0,2 pelo método que eu ensinei na aula lá, ó, na aula teórica. Isso aqui a gente resolve assim, ó, direto. Então o método geral, tanto para composta ou para simples, é o mesmo. Eu ensinei lá na última aula lá de dízima periódica. Funciona assim, ó. Daqui até o primeiro algarismo que repete, no período, então vai ficar 26. Menos do início até antes do período, menos 2. Dividido, tanto os 9 quanto for os algarismos que repete. Só tem um algarismo que repete, um 9. E tanto os zeros quanto forem um anteperíodo. O anteperíodo tem um algarismo 2, então tem um 0. Então isso aqui vai me dar 26 menos 2 dá 24. 24 por 90 dá por 3 e por 3. Por 3 dá 8. Por 3 dá 30. Por 2 e por 2 dá 4 e dá 15. Se eu dividir 4 por 15, eu vou encontrar essa dízima periódica, tá? A geratriz é 4 sobre 15. Agora vamos para outra. A outra é simples, essa é composta. Essa aqui é simples. Resolve do mesmo jeito. Então vamos lá. Do início até o algarismo que repete, 3. Menos. Do início até antes do período, 0. Só tem um algarismo que repete no período, 9. Não tem anteperíodo, coloca nada. Então isso aqui é 3 sobre 9. Que simplificando dá 1/3. Então a geratriz dessa dízima é 1/3. Então agora é só trocar os valores e efetuar a conta. Isso aqui eu vou trocar por 4 sobre 15. Aqui, 5 elevado a menos 1 é 1/5. 3 ao cubo é 27. 3 ao quadrado é 9. Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Aqui embaixo é 1/3. 1/3 elevado a menos 3. A gente vai inverter, vai dar 27. Vezes menos 5. Bom, botando agora em ordem a coisa aqui. Escreve embaixo, Edinho. Vou fazer aqui embaixo. Não, repete tudo embaixo que você... A é igual a 4 sobre 15 mais 1 sobre 5, que multiplica 9 vezes 8, 9 vezes 8, 72. Então vai ficar 27 menos 72. 27 menos 72. Sobre, tudo isso sobre 4/15 não está fora, não? 4/15. Não está fora, não? Dessas... Está fora. Está fora. Isso. Sobre, aqui vai inverter, vai ficar 3 ao cubo. 27 vezes menos 5. Bom, resolvendo aqui, dá 4/15 mais 27 menos 72. 72 tira 27. 2 tira 7, 5. 6 tira 2, 4. Dá 45. Então aqui vai ficar 1/5 que multiplica menos 45. Menos 45 é menos 5 vezes 9 sobre 27 vezes menos 5. Simplificando, menos 5 por 9 dá 1, por 9 dá 3. Então nós temos a seguinte sentença: 4 sobre 15 mais, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 1 sobre 15. 1 sobre 15. E somando, fazendo a soma, isso dá 5 sobre 15, que simplificando
dá 1/3. Só que essa expressão está elevada a meio. Então, isso aqui é 1/3 elevado a meio. Ou raiz de 1 sobre a raiz de 3. Raiz de 1 é 1 sobre a raiz de 3, que racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3. Esse é o nosso A. Mas ele não quer o A, ele quer isso aqui, ó. Vamos lá. Ele quer o E. O E vai ser 9 vezes A menos 3A. Vou colocar o 3A em evidência, vai sobrar 3A, que multiplica 3A menos 1. Então, fazendo a conta, o A é a raiz de 3. Oi? 3A quadrado. 3A ao quadrado. Sobra 3A ao quadrado. 3A vai ser 3 vezes raiz de 3 sobre 3. E aqui vai dar 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Dá 3 sobre 9. Menos 1. Então E é igual, simplificando, fica a raiz de 3. Aqui 9 por 9 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então isso aqui vai ser raiz de 3 vezes 0. Raiz de 3 vezes 0 vai dar 0. Então o E é igual a 0. Aí a gente vai dar um passeio pelas opções e ver letra D, gabaritano, mais uma questão do naval, uma questão sobre dízima periódica, expressão numérica, nossa última aula de aritmética. Está aí a aplicação na prova, né? Prova do naval, a questão de dízima periódica, ok? Então, terceira questão do Colégio Naval é o assunto regra de 3, né? Regra de 3 com um pouquinho uma pitada de áreas, né? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, pode ler aí pra gente, mestre? Para capinar um terreno circular plano de raio 7 metros. Raio igual a 7 7π. 7 metros. 7 metros. Uma máquina gasta 5 horas. A máquina gasta tempo, 5 horas. Quantas horas gastará essa máquina Quantas horas gastará a máquina para capinar um terreno em iguais condições com 14 metros de o raio? dobro do raio, é isso? Quanto tempo? Então olha só, opções, tem opções? Letra A. Tem opções. Letra A, 10. 10. Letra B, 10 horas. B. 15. 15 horas. Letra C. 20, 20 horas. 25 25. e 30. E letra E, 30. Então vamos lá, uma questão de regra de 3. Nossa primeira aula aí do projeto. Uma aula bem completa, tá? Dá uma olhada lá nessa aula para... Regra de 3 é um assunto importantíssimo, abre um leque para tudo, né? Então, olha só, o enunciado diz o seguinte, tem um terreno circular de raio 7 e esse terreno para ser capinado leva 5 horas. Se dobrar o raio, né, essa área vai aumentar, mas será que vai dobrar? Obviamente que não, né? Então, qual vai ser o tempo que leva com um terreno que tem um raio igual a 14 metros? Bom, a gente vai fazer o seguinte, se o raio do círculo é 7, quanto vale a área? A primeira área? A área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, se o raio é 7, a primeira área vai ter uma área de 7 ao quadrado vezes π. E uma área de 7 ao quadrado, π, leva 5 horas. Se o raio for 14, aí vai ser 14 ao quadrado vezes π. Quanto tempo leva? E aí, nossa primeira aula lá de regra de 3, método das retas, vai direto para o resultado. Bom, aqui então vai ficar 14 ao quadrado π vezes 5 sobre 7 ao quadrado π. Bom, efetuando a conta, o π vai embora, 14 sobre 7 ao quadrado, 14 por 7 dá 2, vai ficar 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5
totaliza 20. Então o tempo em horas que levará para capinar o terreno, no terreno circular de raio 14, vai ser 20 horas, leva 4 horas a mais. Dobrou o raio, a área quadriplica. Então, aí a gente dá um passeio lá pelas opções e vê lá, opção correta, letra C, gabaritando mais uma questão do naval. Vamos para a próxima. Então vamos lá, a questão número 4, o assunto da questão número 4 é juros simples. Está lá a nossa aula de juros simples, vai lá, dá uma olhada na aula, está bem bacana a aula, a teoria, para você poder fazer questão do tipo que a gente vai resolver aqui agora. Questão do naval. Pode ler para a gente, mestre? Um capital foi empregado da seguinte maneira. Seus 2/5 rendendo... Então, peraí. 2/5. Isso. Então, 2/5 do capital renderam 40% ao ano. Eu vou chamar aqui de C1, né? Foi dividido em duas partes. Rendeu quanto? 40% ao ano. Então, a taxa de 40% ao ano. E a parte restante... E a parte restante, que é o C2? Que é o 3/5 de Que C1. se é 2/5, o restante só pode ser 3/5, né? Então, inteiro. Rendendo 30% ao ano. Há uma taxa de 30% ao ano. No fim de um ano, a diferença entre os juros... T1, 1 ano. T2, 1 ano. A diferença entre... Os juros das duas partes... Então ele quer a diferença entre os juros. Então a diferença entre os juros... ele dá. Foi de 2.200. Ah, ele dá. A diferença entre os juros é de 2.700. 2.700. Ele quer saber o capital, é isso? Capital inicial. Tá. Tem as opções. Tá, vamos lá. Opções. Letra A. 94.500. 94.500. Letra B. 27.000. 27.000. Letra C. 140.000. 140.000. Letra D. 120.000. 120.000. Letra E. 135.000. 135. É 135.000 ou 13.500? 135.000. Mil. É isso? É. Tá tudo certinho, né? Uhum. Ok, vamos lá. Então, olha só. Tem a aula lá, a teoria sobre o assunto, tá? A gente trabalha com uma única fórmula. A fórmula que eu sugiro lá na teoria é que juros é igual a CIT sobre 100. Para a gente trabalhar sempre com essa fórmula, o capital e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, eu vou achar aqui o primeiro juros. Os juros do primeiro capital. Os juros do primeiro capital foi 2/5 do capital, vezes a taxa, que é 40. A taxa e o tempo está na mesma unidade, ano e ano. O tempo, ano, dividido por 100. Os juros 2 do segundo capital vai ser 3/5 do capital, vezes a taxa, que é de 30, vezes o tempo, que é de 1 ano, sobre 100. Fazendo as contas, a gente chega aqui, simplificando aqui, ó, por 5, dá 8 vezes 2, 40 por 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então 16C sobre 100. Não vou nem simplificar, vou deixar assim. Aqui os juros 2, simplificando 30 por 5, dá 6, 6 vezes 3, 18C, faltou o C, sobre 100. Aí ele diz aqui, ele dá a informação que a diferença entre os juros é de 2.700. Então, esse aqui é maior, esse é o menor, então vai ficar a diferença, vai ser 18C sobre 100, menos 16C sobre 100. Isso tem que ser igual a 2.700. Fazendo as contas, 18 menos 16 dá 2. Então vai ficar 2C sobre 100. O 100 eu vou passar para lá multiplicando. 2C é igual a 2.700 vezes 100. Isso vai dar 270.000. Que dividido por 2, a gente tem o capital. O
Capital, então, por 2 dá 1, por 2 dá 3, sobra 1, 10 por 2 dá 5, e o resto completo. Então, o capital inicial é de 135 mil. A gente vai lá, passeia lá pelas opções e vê se tem. Tem. Gabaritando mais uma questão do naval, opção correta, letra I. E aí fomos mais uma questão do naval. Então essa aqui é a quinta questão. A quinta questão do Colégio Naval. É uma questão sobre, o assunto é radical duplo de índice 3, né? De quando em quando aí cai no naval, né? Então a gente tem uma aula só de radicais, que eu falo de radical infinito, radical duplo de índice 2, radical duplo de índice 3. É só procurar lá no Intermate, jogar lá radicais do Edinho, que vai aparecer tudo aí de radical que você precisa para a prova do naval. Então, tendo a teoria, né, fica fácil resolver isso, porque a solução disso aqui, geralmente o professor iguala K, X, eleva ao cubo, aí chega numa equação de terceiro grau, que ele isola a raiz real das complexas, mas dá trabalho, dá conta, faz bastante conta. E eu, no meu vídeo, eu mostro uma fórmula aqui, eu desenvolvi uma fórmula que você sai rápido disso, tá? E a fórmula é a seguinte, ó. A fórmula é essa. Quando você tem um radical duplo de índice 3, do tipo A mais ou menos K raiz de B, esse radical aqui você resolve da seguinte forma, ó. Isso vai gerar o seguinte, K menos B sobre 3, se for mais, vai dar mais, se for menos, dá menos, raiz de B. Então você repara que esse radical está nesse formato. Então é só aplicar a fórmula que você está no resultado. Simples assim, tá? Está lá a teoria, a demonstração da fórmula, está tudo lá. Quem quiser explorar isso, sirva-se, fica à vontade. Então, ó, a nossa questão, quem é o A? O A é 10. Quem é o K? O K é 6. Quem é o B? O B é 3. Então eu vou aplicar aqui a fórmula. K, 6, menos o B, 3, dividido por 3. Como é mais, fica mais. Raiz de B, raiz de 3. Então a gente chega aqui, ó, 6 menos 3, 3. 3 por 3 dá 1, raiz de 1 é 1. 1 mais raiz de 3. Eu levei 15 minutos. Eu estava explicando e apliquei a fórmula. Na verdade, eu faço de cabeça, né? É para fazer de cabeça isso. Você não precisa nem gastar os 15 segundos. Ok? E aí a gente vai dar um passeio lá entre as opções e ver lá, ó. Tem lá a letra D de dado. 1 mais raiz de 3. Então é o gabarito da questão. Simples assim. Eu vou lá, gabaritando mais uma questão do naval, letra D de dado. Vamos para a próxima. Então aqui a gente tem mais uma questão de radical, lá da nossa aula de radical, né? Dá uma olhada lá na parte, procura lá os vídeos lá no Intermate, radicais do Edinho, tá? E essa é uma questão bacana do Colégio Naval, olha só. É uma expressão numérica, né? E assim, olhando à primeira vista, parece ser assim um pouco complicado. Mas vamos melhorar isso aqui da seguinte forma. Eu vou chamar raiz quarta de 8 de A. Aqui essa expressão é igual a essa, eu vou chamar de B. Essa aqui é diferente, eu vou chamar de C. Então, só para a gente ter um visual melhor, eu vou fazer uma mudança de variável. Vou chamar aqui de A mais B. Vou chamar esse aqui de B. Então aqui fica A mais B. Menos. Aqui a gente tem a mesma expressão, só muda o sinal. Então vai ficar A menos B. Sobre. Embaixo é a mesma expressão também. Aqui é A. E esse aqui não é igual ao B. Então a gente vai chamar de C. A mais C. Então eu fiz uma mudança de variável, né? E agora a gente vai trabalhar em cima dessa nova expressão aí, tá?
Bom, como aqui tem raiz quadrada, eu sugiro o seguinte, vamos chamar essa expressão de K, e eu vou levar ambos os membros ao quadrado para eliminar esses radicais, né? É uma boa ideia. Então, levando aqui ao quadrado e ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, ó. Quadrado do primeiro, A mais B. Mais o quadrado do segundo, A menos B. Mas é menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes raiz de... Como isso aqui é um produto notável, soma pela diferença, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Embaixo, repete. Temos raiz de A mais C. E aí já começa a melhorar a situação, porque aqui o B a gente simplifica. A mais A fica 2A. Menos 2 que multiplica raiz de A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? A ao quadrado é a raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Mais menos o B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? B ao quadrado, esse aqui é o quadrado. Esse aqui é o quadrado, vai dar raiz de 2 menos 1 sobre, embaixo repete, raiz de A mais C. Isso tudo é igual ao nosso K ao quadrado. Então, o K ao quadrado, simplificando, aqui nós temos 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dá raiz de 2. E menos 1 dá mais 1. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Colocando 2 em evidência, sobra A menos raiz de 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dá raiz de 2, mais 1. Sobre raiz de A mais C. Então, voltando lá. Aqui é menos, né? Aqui é menos. Aqui é menos. Menos e menos. Então, aqui é A menos C. Então, voltando aqui para a nossa expressão, a gente repara o seguinte. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o C. Então, vai ficar 2 que multiplica A menos C sobre raiz, né? Raiz de A menos C sobre raiz de A menos C. O raiz de A menos C é fator comum, a gente cancela. Então, resultado, K ao quadrado é igual a 2. Se K ao quadrado é igual a 2, então K é igual a raiz de 2. Raiz de 2, como tem que ser positivo, então mais raiz de 2. E aí a gente chega ao resultado de mais uma questão sobre radicais. Aula de radicais. Dá uma olhada lá que você tem que treinar para chegar nesse nível aí, ok? Então, a gente procurando aqui entre as opções, olhando lá, letra A e letra B, gabaritando mais uma questão do naval, raiz de 2 é a nosso gabarito. E aí vamos para a próxima questão, última questão. Pronto. Bola tua. Então essa aqui é a nossa última questão aí da nossa aula extra, ok? Foi a nossa última aula de equações diofantinas. E eu prometi que eu voltaria aqui para fazer mais algumas questões. Então eu vou deixar aqui a deixa aí de mais uma questão diofantina, tá legal? Então vamos lá, a solução. Ele aqui pede para calcular os inteiros, o par xy tem que ser pertencente aos inteiros positivos, ou seja, os não negativos excluindo zero. Bom, então vamos lá, solução de inteiros positivos.
Então, como é que a gente processa? Primeira coisa, o A, o B e o C são inteiros, o X e o Y tem que ser inteiro, mas tem que ser inteiro positivo. Então, para a gente verificar se essa equação tem solução, a primeira coisa que é feita é o MDC entre A e B. Se o MDC entre A e B divide C, tem solução. Se o MDC não divide, não tem solução. Então, vamos calcular o MDC usando o método de Euclides, o algoritmo de Euclides. A gente calcula o MDC. 23 por 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. 18 para 23 restam 5. O resto passa a ser um novo divisor. 9 por 5 dá 1, sobra 4. O 4 passa a ser um novo divisor. 5 por 4 dá 1, sobra 1. E aí finalmente passa a ser um novo divisor. 4 por 1 dá 4, sobra nada. Aí o que interessa pra gente, o último resto aqui que me interessa é esse aqui. Então eu vou reescrever essa divisão aqui pelo algoritmo da seguinte forma. 23 é igual a 9 vezes 2 mais 5. Então repara que aqui eu tenho o coeficiente do x e o coeficiente do y. Agora eu vou escrever o 9 da seguinte forma. 9 é igual a 5 vezes 1 mais 4. Então aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 5. E por último eu vou escrever o 5. O 5 é igual a 4 vezes 1 mais 1. Aqui eu tenho 5 e tenho 4. Então, olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte. 23 é a mesma coisa que 23 vezes 1. Passando para cá, para o outro lado, menos 9 vezes 2. Isso é igual a 5. Primeira expressão. Segunda expressão. Vou fazer a mesma coisa aqui. 9 vezes 1 menos 5 vezes 1 é igual a 4. E por último, nós temos que 5 vezes 1 menos 4 vezes 1 é igual a 1. Eu não vou ler, aqui a gente vai, agora o processo é substituir a de cima na de baixo, e aqui, aí você vai chegar numa equação equivalente a essa. Mas não vou nem fazer isso, porque eu já observei que nessa segunda formatação aqui o resultado é 4, certo? E 2, 3, 2 é divisível por 4, então eu vou trabalhar com essa, não vou nem trabalhar com essa. Então, olha só, agora eu vou substituir esse 5 aqui, ó. E aí eu vou ter uma expressão com o resultado 4 aqui, ó. E aí fica simples. Veja só, vai ficar assim, ó. 9 vezes 1 menos 5. Quem é o 5? O 5 é essa expressão toda. É 23 vezes 1 menos 9 vezes 2. Então aqui eu tenho 23, aqui eu tenho 9. Isso é o 5. 5 vezes 1. Isso é igual a 4. Agora ficou bacana, ó, porque aqui, ó, trocando o sinal, vai ficar menos 23 vezes 1. E aqui dá menos 9. Então vai ficar 9 vezes 1 mais 9 vezes 2. 2 vezes 9 mais 1 vezes 9 dá 3 vezes 9, né? 2, 9 com 1, 9, dá 3, 9. Então isso aqui vai ficar mais 9 vezes 3. E isso é igual a 4. Acontece que essa expressão aqui é interessante. Por quê? Porque aqui o final dela é 4 e ela é equivalente a essa. Aqui o final é 2, 3, 2. Então o que eu vou fazer? 2, 3, 2 dividido por 4. 2, 3, 2 dividido por 4. Dá 23 por 4. Dá 5. Sobra 3, 32 dá 8. 58. Se eu multiplicar essa aqui por 58, eu chego
aquela lá de cima. Então, ó, vai ficar menos 58 vezes 23. Aqui, mais 3 vezes 58. 58 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 2, 15 com 2, 17. 174 vezes 9. Isso é igual a 58 vezes 4, dá 232. Então essa expressão aqui, ela é equivalente à expressão inicial. Daí, Edson. Isso daí que o coeficiente de x é 23. Então, ó, o coeficiente de x é 23. Então, daqui eu tiro meu x0 e y0. x0 e y0. O meu x0 é menos 58. E o meu y0 é o coeficiente de 9. Vai ser 174. Então, tendo o x0 e o y0, a gente joga na fórmula geral, na solução geral da equação de Diofantina. O x vai ser o x0 menos 58 menos 58 mais o b, que é 9 vezes k. E o y vai ser o y0, tendo na solução particular, menos coeficiente do x, k. Como ele impõe que o x e o y sejam inteiros positivos, a gente vai condicionar que aqui é maior que zero e aqui maior que zero. Não entra o zero porque tem que ser inteiro positivo. Então, resolvendo essas duas inequações, a primeira, a gente tem que 9k é maior do que 58. Isso implica que k tem que ser maior que 58 por 9. 58 dividido por 9. Isso aproximadamente 6,4. 6,4 aproximadamente. A nossa segunda inequação, nós temos que menos 23k, vai ficar, vou fazer direto, 23k, inverte o sinal, menos 174. Então o nosso k tem que ser menor que menos 174 dividido por 23. Menos 7,5. 7,6. Ok? Então, conclusão. O nosso k tem que ser maior que 6,4 e tem que ser menor. Opa. Não pode. Aqui deu errado, né? Aqui vai ficar positivo, porque passou para lá. Então é mais 7,6. Conserta aquele 7,4 ali, bota 7,4? mais. Menos 1,74. Antes. Aqui? Isso. Mais. Ok. Então vai ficar maior que 6,4 e menor que 7,6. Valores que servem maiores que 6 Só 7. e menor que 7 inteiro. Só tem uma solução. Só serve o 7. Então a única solução possível, né, é quando k é igual a 7. E quando k é igual a 7, a gente, substituindo aqui na expressão geral, a gente vai encontrar o par. Se ele pediu o par, né? Vai ser 7 vezes 9, 63. 63 menos 5, 8. A 5, então x igual a 5. X igual a 5. E o y? 7 vezes 23. Bate aí na calculadora, mestre. 7 vezes 23 dá 3, 7, 21, 107. 7 vezes 23? 7 vezes 3, 1. 61. 161. 174 menos 161. Dá 13. Dá 13. Então, é o único par inteiro positivo que satisfaz a nossa equação. Verificando para ver se está certo. 23 vezes 5 dá 15, vai 1, 10, 11. Perfeito. 9 vezes 13, 13 vezes 9,
3 vezes 9, 27, vão 2, 1 vezes 9, 9, 11. Então fica 115 com 117, dá 12, vai 1, 3, dá 2, 2, 3, 2, perfeito. Está lá a solução da nossa equação Diofantina, tá? Feito pelo método tradicional, tá? Isso foi a nossa última aula lá. Eu fiquei de voltar para fazer mais algumas. O Mário, em outro momento a gente vai gravar um vídeo, eu e Mário, só de Diofantina. Eu vou... Posso dar uma palhinha aí. Agora? posso Então dar o Mário vai então resolver a mesma questão usando um outro conhecimento, que é um conhecimento que vai gerar uma solução mais rápida, que é o conhecimento da congruência módulo N. Ele vai fazer agora a mesma questão por congruência. E aí você vai ver que a solução sai bem mais rápido, tá? O Mário vai dar uma palhinha então aí. Só a piruadazinha. E a gente vai voltar para resolver uma folhinha só com questão de Diofantina, dos dois métodos. É só uma piruada aqui rápida. Vai ser bem rápida mesmo, né? Vai ser uma piruada bem rápida. Porque congruência é um assunto fundamental, né? Não é que você não consiga sair se você não conhece congruência, mas se você conhece congruência, você vai sair de forma rápida, né? Porque o que E se você não sabe, não custa nada você aprender, porque é um conhecimento que... O que acontece é que 23x, né? Ele é o mesmo que 18x mais 5x. Você vai dizer, pô, mas por que você pegou 18x? Porque o menor coeficiente é esse, né? O menor coeficiente aqui entre o 23 e o 9 é o 9. Certo? Então, por isso, eu peguei essa situação. Tá? E aqui, 232 dividido por 9, faz aí, a gente vai dar 2, 18, né? Faz aí que deixando de preguiça. É isso aí. Por 9, vai dar 2, dá 18, sobra 5, 52, vai dar 5, sobra 7. Hã? Isso. Bom, então isso aqui vai ser, na verdade, o quê? 9 vezes 25 vezes 25 mais 7. mais 7. Pô, cismei com mais 7. Hã? Muito bem. Então, 9 foras. o que você pode fazer? Você pode, se você quiser, separar isso aqui em duas equações. Se você quiser, você pode separar em duas equações. 18x, pode separar essa equação se você quiser. Mais 9y, não é necessário, tá? Eu é que separei. E 25 vezes 9. Veja bem, a equação não se altera porque eu tenho uma outra equação aqui. 5x, né? Certo? Mais, aqui, ó, repara, não tem o y, é 0, isso é igual a 7. Perfeito. Se eu somar as duas equações, eu volto a ter o que eu tinha. Só que como eu estou trabalhando, eu escolhi com 9, nada disso aqui está me interessando. Tá? Porque 18 é múltiplo de 9, então isso aqui não me interessa. Isso aqui é múltiplo de 9, não me interessa. Isso aqui é múltiplo de 9, não me interessa. Então, na verdade, o que me interessa é encontrar quem é esse cara que vai satisfazer essa equação. E aí você vai ter lá o teu x que você encontrou igual a 5. Por que 5? Porque 25, quando você divide por 9, e nós escolhemos trabalhar com 9, 25 dividido por 9, vai deixar exatamente o resto que você quer. Tá Então é congruo com 7 módulo 9. Módulo 9. Então é isso aqui, ó, é o que ele quer. Então a solução dessa equação é só uma questão de escrita. Né? Se você quiser usar a escrita de de Gauss, de congruência, de Gauss, você vai usar 5x congruo com 7. Isso.
Hã? Então, quem é esse cara? Esse cara é o 5. É uma solução. X igual a 5 é uma X igual a solução. 5 é uma solução. Vai dar 25, menos 7 dá 18, Aplica na equação de É cima, acho múltiplo Y, de 9. aplica lá, Aí você vai lá, substitui acho Y, e você vai achar o Y correspondente, que foi o teu Y que você encontrou. que foi 13. Entendeu? Aí você encontra um par particular. Agora tem umas acolchobrações que Tem fazem. as regras de trabalhar com congruência. Tá? Mas basicamente você pode pensar nesses termos. Mas, mestre, Separar em duas equações. mas, mestre, Tá bom? o que você fez aí nada mais do que congruência módulo N, sem falar em Não congruência. precisa falar em congruência, né? Pode usar um outro artifício ali que é separar em duas equações, se você quiser. Perfeito, Separa em duas equações. linda solução. E aí, você achando esse par particular 5, 13, né? Você joga na fórmula geral e vê se tem outros pares. Como ele... Até porque o que acontece? Se você tem duas soluções, né? A terceira, a soma das duas vai gerar uma terceira. Né? E aí tem que ter que se enquadra na condição do problema que é positivo. O dia que der tempo, eu vou explicar tudo isso, Uma aula sobre isso. mal sobre isso. Só trabalhando com... Então aí está na promessa. Então a gente volta aí com uma aula só de congruência para fazer questão usando esses métodos. O Mário falando de congruência e a gente formatando o método da divisão de Euclides também. E vai ficar bem bacana. Tá? Então, eu acho que por hoje é isso, né, mestre? Sim. Hoje a gente fecha aqui então com essa nossa aula extra aí, que é uma aula só de correção de provas. E é uma dica nossa. Essa aula aqui foi a última aula que eu dei de equações diofantinas, ok? Tem lá, procura lá no Intermate, fala na playlist, tem a playlist lá do Naval e da EPICAR, e também tem a nossa playlist lá da ESA. Mas o método clássico mesmo é aquele que você É o fez. do Euclides, eu fiz pelo método clássico, né? Mas você usando a formatação de congruência módulo N, a coisa fica bem mais simples, né? É claro. Então a gente fica por aqui hoje. Um grande abraço.